aluno terceiranista, estamos aqui para mais um encontro. Meu nome é Joyce, mas antes de iniciarmos, não esqueçam, tem que realizar a atividade, acesse o link número 1, faça, envie e aí sim sua presença foi garantida. Antes de iniciarmos também aqueles recadinhos básicos, entre em contato com o seu professor, esclareça dúvidas sempre, porque assim você estabelece um elo e assimila melhor o conteúdo. E aqueles alunos que estão com dificuldade de acesso, entre em contato com sua escola, que eu tenho certeza que será resolvido da melhor forma. Hoje nós vamos falar um pouquinho das fontes energéticas no Brasil, a sua utilização e, logicamente, sua produção. Devemos destacar, logicamente, e puxar o que nós devemos ter falado já muitas vezes, mas não custa relembrar, a importância que a energia está se traduzindo em nosso dia a dia, principalmente pelas formas de atividades que realizamos e dos implementos, aparelhos que também utilizamos. Então, o consumo energético vem aumentando cada vez mais, fazendo a necessidade da gente literalmente e constantemente estar se atualizando, estudando e diversificando a utilização de fontes energéticas. Para isso, vamos observar Brasil e dentro do contexto de Brasil a gente percebe que existe um dilema aí, ligado à modernização versus desenvolvimento. Então nós vemos que o Brasil entrou na industrialização particularmente de forma mais incisiva, século XX, e esta mudança foi rápida e imputou ao Brasil um correr atrás de muitas fontes, muita sistematização de fontes energéticas para potencializar esta modernização para alcançar este desenvolvimento almejado. Dentro disso, a utilização que foi sendo desenvolvida foi embasada pela energia hidrelétrica, pelo petróleo, pelo carvão mineral, pelos biocombustíveis e, logicamente, mais atualmente falando, sobre, em menor escala ainda, o gás natural e energia nuclear. Esta imagem traduz uma situação que eu achei bem pertinente, onde junta a energia solar, eólica, dentro de um mesmo patamar de utilização pelo ser humano. Na continuação, vamos ao petróleo, já falado em outros momentos, mas aqui como uma categorização brasileira. Dentro da conjuntura de utilização, nós podemos dizer que é a principal fonte energética, no que diz respeito ao consumo e ao volume de utilização de produtos, não só de origem e finalização de combustível, mas para o querosene, o plástico, a parafina. Então nós temos utilidade, muitos tipos de utilidade para o petróleo. Nós vemos que elas são literalmente, abastecem também a utilização nas usinas termoelétricas, onde alguns tipos usam o diesel como motor, então nós temos também a utilização secundária aí. E aonde encontramos no Brasil essas situações mais perceptíveis de petróleo? Nós vemos na Bacia de Campos, percebemos na Bacia de Santos, na região do Espírito Santo e ainda no Recôncavo Baiano. Com especial, obviamente, a situação do pré-sal, que nós já vimos estar distribuída desde o Espírito Santo até um pedacinho do Paraná. Nessa situação, para fixar bem isso, a questão da distribuição e a utilização do petróleo no Brasil, aqui destacamos essa imagem mostrando algumas estruturas e a listinha, que logicamente não temos o intuito que vocês decorem, é só para a gente observar a riqueza desse material. E logicamente, resgatando um material já fornecido para vocês anteriormente, a questão do pré-sal, que se distribui, como eu falei para vocês, ao longo da costa e também temos potencial interesse. Mas quando falamos em petróleo, devemos observar uma situação falada na aula, em que nós devemos analisar a qualidade do petróleo e a quantidade. Dentro da categorização brasileira, nós somos, digamos assim, suficientemente abastecidos, mas não podemos dizer que somos autossuficientes, porque o petróleo extraído, então, destas plataformas e de algumas já na região do pré-sal, não tem uma categorização de quantidade suficiente de algum produto, como, por exemplo, a gasolina. Por esta razão, o Brasil precisa comprar petróleo de outras localidades, principalmente da Arábia Saudita, para então destilar e produzir a gasolina necessária, entre outros produtos que nós podemos destacar. Dentro disso, vamos fazer o nosso primeiro quiz.
é da Universidade Federal de Santa Catarina e destaca o seguinte: o pré-sal se tornou importante página da história dos recursos energéticos do Brasil. A partir de sua descoberta, um novo universo de possibilidades foi aberto para a indústria petrolífera brasileira. Sobre o pré-sal, assinale as proposições ou a proposição correta. Esse tipo de questão é somatória, então nós vamos somar as alternativas corretas. Questão número 1. A formação de camada de pré-sal estão localizadas nas bacias sedimentares entre o litoral do Espírito Santo e litoral de Santa Catarina. Número 2. Em fase de grande profundidade, a exploração do petróleo da camada do pré-sal não afetará o ambiente. 04. As camadas do pré-sal estão localizadas nas áreas de planície amazônica e do Pantanal Mato-Grossense. Número 08. A descoberta da camada do pré-sal poderá dar ao Brasil uma independência energética de derivados deste hidrocarboneto. E número 16, considerando o tempo geológico e as formações do pré-sal, que são recentes, ou seja, datam do Quaternário e da Era Cenozoica, mesmo período em que surge o Homo sapiens. Leiam as frases e marquem as corretas, voltamos já já com a soma final. Então vamos lá, retomar a nossa atividade e ver quais as alternativas são corretas. A primeira alternativa, correta, sim, localização do pré-sal. A segunda, não afetará o meio ambiente, nós sabemos que afeta, sim. A número 4, na região do Mato Grosso, sabemos que não é. Na número 8, camada derivada energética e que tornará independência, talvez. Sim, é talvez, dependendo da qualidade do material explorado. E a 16, falando de uma era recente. Nós vimos também em momentos anteriores que a qualidade do pré-sal é derivada da formação antiga da divisão do continente Pangeia. Então, resposta certa, somando 1 e 8, somando 0,9, aí no cartão resposta vocês colocariam. Entrando junto com o petróleo, obviamente, temos que falar do gás natural. E nesse nós temos uma utilização pequena, mas temos nas usinas termoelétricas. Esta, logicamente, é colocada como uma segunda opção no quesito fornecimento de energia elétrica, porque o potencial brasileiro ainda está residindo em cima das hidrelétricas. Nessa situação, o vapor é obtido através da queima do gás e aí nós temos a utilização em rede nacional. Não excede 10% do volume total hoje e é responsável pelo aumento da tarifa quando existe e se solidifica esse processo em que vivemos de estiagem.
Dentro dessa estrutura, observem como é que é transmitida essa situação do gás natural. Um dos importantes destaques que devemos fazer é o gasoduto Brasil-Bolívia, que estabeleceu acordos específicos para a transmissão e, logicamente, a viabilização desse sistema de transporte. Nós já falamos em outro momento que gasodutos também são um sistema de transporte, porque transportam gás sem a necessidade de um transporte físico, como, por exemplo, dos caminhões. Então, veja que a rede é grande, mas que se concentra nas áreas marginais, pouco concentrado no centro do Brasil. A hidrelétrica, já comentada em outros momentos, falamos já do funcionamento, mas aqui, logicamente, em termos de energia elétrica, temos que destacar que no Brasil é a principal forma de energia utilizada. Chega a 25% do seu potencial, pequeno, então perto do que pode ser utilizado ainda, só que devemos ter a ideia que somos muito suscetíveis às intempéries climáticas como estamos passando neste momento. Destacamos aqui algumas: a usina binacional de Itaipu, a usina de Cabiraí e Siquirretá, que também são usinas de compartimentalização de utilização Brasil com os países vizinhos. Dentro disso, logicamente, temos uma estrutura, a ANEEL, que cuida de toda essa sistemática. Vemos que a utilização e o fornecimento de energia vem crescendo gradativamente, mas novamente atrelado à situação do volume hídrico da nossa região. Dentro disso, nós observamos a matriz energética brasileira e vimos aqui a concentração grande na parte hídrica. 66% do fornecimento elétrico ainda é hídrico. Dentro disso, olhem que legal essa imagem. Nessa imagem a gente vê o potencial hídrico de cada lugar e como é concentrado nas regiões sul e sudeste a quantidade de usinas. Muito interessante esse slidezinho aqui. Agora mais um quiz em que nós falamos sobre a matriz energética. Então, da Universidade de Santa Catarina. A questão energética, nos dias atuais, tem importância grande, pois o aumento do consumo energético coloca em xeque fontes esgotáveis e poluidoras. O uso de novas fontes requer que sejam capazes de substituir as atuais fontes primárias e, ao mesmo tempo, sejam limpas e menos poluidoras. Analise a alternativa. Então, novamente, vamos somar alternativas corretas. Número 1, a energia eólica ganha importância em diversas partes. Território brasileiro, mas ainda não é capaz de substituir plenamente as atuais fontes primárias. 2, a biomassa é uma fonte energética alternativa que já era utilizada antes da Revolução Industrial. 4, em um futuro próximo, deve-se combinar diversas fontes de energia, a combinação que deverá levar em consideração as condições naturais de cada espaço geográfico. Número 8, no caso brasileiro, há uma articulação bastante exitosa entre a produção energética hídrica, eólica e da biomassa, o que assegura ao sistema elétrico um potencial inesgotável. Número 16, tendo em vista o impacto ambiental no Brasil, as usinas hidrelétricas estão sendo substituídas gradativamente pelas termoelétricas. E número 32, a questão energética no Brasil não se reduz apenas ao potencial e à diversificação da sua produção, mas também à problemática ambiental que esta provoca. Bora lá, marquem as alternativas e voltamos já já.
Então vamos lá, pessoal, fazer a análise das questões, como sempre marcando as corretas porque é somatória. Então nós vamos ter 1, sim, ela pode ser amplamente substituída, ok. A 2 é utilizada antes da Revolução Industrial? Não, é posterior à Revolução Industrial, porque está no geral, não especifica qual. A 4, sim, devemos levar em consideração o espaço geográfico. Na 8, fala sobre uma comunicação exitosa entre a situação do sistema elétrico. Não, o que existe é investimento que necessário. Na 16, impacto ambiental vem substituindo hidrelétrica por termoelétrica, totalmente errado. Então, as questões corretas, 1, 4 e 32, somando 37, ok? Na continuação, logicamente, a utilização do carvão no Brasil, ele é muito acentuado depois da década de 50, século 20, já mencionamos em decorrência da industrialização, mas temos uma capacidade de utilização pequena, porque infelizmente o carvão brasileiro não tem boa qualidade. O carvão ele vai sendo depositado, vai se transformando e também, como o petróleo, requer de muito tempo para ser beneficiado, ocorrer a sua metamorfização. E a existência do petróleo no Brasil ainda estava num período intermediário, então nós temos um petróleo de qualidade inferior. Os lugares que têm a possibilidade de extração deste carvão, temos uma concentração grande em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E temos também uma usina termoelétrica que usa carvão em Figueira, no Paraná. Aqui no mapinha observamos o potencial das jazidas de carvão. Vejam que destacamos aqui a existência do carvão mineral, turfo e lignito, que são tipos de carvão, no caso com maior incidência da turfo, que dá essa categorização infelizmente inferior ao nosso carvão. E aqui uma das mostras das desvantagens da extração do carvão, o impacto ambiental da área provocado pela extração sistemática que muitas vezes se faz por explosões. Na continuação, logicamente temos que falar da questão nuclear brasileira. Também na questão lógica chegou-se a continuar na linha de mundo inteiro explorar esse tipo de tecnologia. Nós começamos a partir de 69. Em 69 começamos a ter essa implementação, foram construídos os projetos de Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Angra 1 foi inaugurada em 1981, mas hoje já não está mais em operação. Angra 2, com auxílio da Alemanha, foi colocada na ativa e está em uso. E em 2000, Angra 3 deveria ter o seu momento concluído, mas infelizmente não foi. Aqui uma imagem de Angra 1 que está inativa. Veja que em termos de espaço, comparando com uma hidrelétrica, por exemplo Itaipu ou Belo Monte, ocupa pouco espaço, mas está situada dentro de um posicionamento que não ocupa nem 3% da produção de energia elétrica brasileira e, além disso, pela posição geográfica concentrada entre montanhas, é altamente criticada. Dentro da questão dos biocombustíveis brasileiros, nós temos uma ampla utilização e aceitação de mecanismos através da mamona e cana-de-açúcar, entre outros, mas os mais incidentes são esses. Logicamente, nós temos que observar a degradação ambiental provocada pela extração e cultivo dessa maneira e, logicamente, dentro da situação do biocombustíveis, o etanol, o álcool que não podemos deixar de falar pela questão do que ele retratou como sendo um combustível predominantemente desenvolvido no Brasil. Dentro disso, logicamente, nós vamos ver que existem setores aproveitando, mas claro que temos a situação de empresas que aproveitam ou não essa geração de biocombustíveis, mas que podem a longo e médio prazo diversificar, que é a questão principal de fonte energética. A diversificação e a utilização dependendo da região e do potencial a ser explorado no local. Os biocombustíveis mais destacados, achei muito interessante essa imagem. Na região norte nós temos muita utilização do dendê e babaçu como biocombustíveis. Na região nordeste o algodão e a mamona. Na região sul girassol. Na centro-oeste o soja. E claro que não podemos deixar de destacar o álcool, amplamente na região sul
concentrado muito no Paraná, região sudeste e principalmente nordeste pelas gigantescas plantações de cana-de-açúcar. Na questão do biogás, que também é uma questão que se acentuou muito nos últimos anos no Brasil, principalmente a partir de 2009, a ANEEL, inclusive, regulamenta sua comercialização por administração particular. Estas empresas são públicas, compram energia dos biodigestores e transferem aos seus produtores, o que também encarece em termos de utilização em períodos de estiagem, mas também é utilizado. Como é que se utiliza e como é que se vincula o biogás? Então, nós vamos ter a área de compostagem. Essa compostagem é resgatada dos detritos orgânicos, animal e vegetal, que vai ser colocado dentro de uma estrutura no qual vai haver uma coleta anaeróbica, um biodigestor chamado anaeróbico, que então vai dividir entre resíduos a serem despejados, que podem ser usados como fertilizantes, e então a reserva do gás produzido, que pode ser transformado em energia elétrica. Então, altamente utilizável, mas ainda em pequeno volume no Brasil. Dentro da nossa finalização, temos também a energia eólica. Dentro dessa categorização, tem crescido muito no Brasil, principalmente por empresas particulares que operam com o volume de aproveitamento de vento em várias regiões brasileiras. Temos um volume grande e que cada vez mais acentua-se em termos de produtividade. Isso, um exemplo aqui, uma fazenda eólica particular no Ceará que já está em atividade. Então aqui são feitas, aproveita-se a área no qual não se pratica agricultura para potencializar a utilização de outra forma produtiva e com viabilidade econômica muito forte. Logicamente, solar, olhem que interessante essa imagem que eu destaquei, uma fazenda de energia solar, olha quantas placas fotovoltaicas e que o Nordeste brasileiro aproveita muito, mas que deveria ser viabilizado mais em todas as regiões brasileiras. E finalizamos fazendo uma retomada. Espero ter conseguido com vocês fazer uma análise do conceito das várias formas de utilização energética no Brasil. Potencializamos uma localização central de como se distribui e fixamos no seguinte: energia deve ser distribuída e organizada de acordo com o potencial do espaço geográfico. E aí sim nós vamos ter menos problemas a médio e a longo prazo. Até um próximo encontro. Tchau!